Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se com amor puro, seu exato oposto também deveria existir. Por isso, Ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor, tudo que o amor não é. E agora, isto é chamado de medo, de ignorância. No momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. O porquê dessa vida e desse universo? Por que existe tanto sofrimento? São coisas que às vezes eu acho que nunca serão respondidas. Lauruca, Oi, quem é ele? é Deus? Quê? Deus! Como assim, Deus? Deus, ué. Nunca ouviu falar dele? Não! Quer ver só? Ele vai se apresentar no espelho pra ti. Meu Deus! Cadê ele? Me parece que ele voltou pro espelho, Lauruca. Mas ele é Deus e nós estávamos conversando, eu estava falando com ele, ele me explicou tantas coisas. E uma das coisas que ele me disse foi que a partir do momento que o medo surgiu, o amor pôde ser experienciado. Porque antes era tudo uma coisa, como que o todo ia se perceber, como que íamos perceber o amor sem a falta dele. Então está muito interessante a nossa conversa. Se ele é mesmo Deus, então ele pode responder as minhas perguntas. O medo, o amor, coisas ruins, coisas boas. Então é por isso que existe dualidade no mundo? É essa criação de dualidade entre amor e o seu oposto Viu só? que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus. Escolheram personificar o medo, abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Algumas pessoas na Terra criaram mitologias bastante elaboradas em torno desse evento, cheias de cenário de lutas e guerras, anjos guerreiros e demônios, as forças do bem e do mal, da luz e das trevas. Essa mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de compreender e contar às outras pessoas, de um modo que pudessem compreender, uma ocorrência cósmica, da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu a partir da pura energia
tudo o que agora existe visível e invisível. Em outras palavras, não foi só o universo físico que foi criado, como também o universo metafísico. A parte de Deus, que forma a segunda metade da equação sou, não sou, também explodiu em um número infinito de unidades menor que o todo. Essas unidades de energia vocês chamariam de espíritos. Em algumas de suas mitologias religiosas, é dito que Deus Pai tem muitos filhos espirituais. Este paralelo com as experiências humanas da vida se multiplicando parece ser o único modo de fazer as massas aceitarem como realidade a ideia do súbito aparecimento, da súbita existência de inúmeros espíritos no reino dos céus. Neste caso, seus mitos e suas histórias não estão tão longe da realidade suprema, porque os inúmeros espíritos que formam a totalidade de mim são, em um sentido cósmico, meus filhos. Meu propósito divino, ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. Então, eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais o mesmo poder de criar que eu tenho como todo. Isto é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugerem, que nossos corpos físicos se assemelham. Embora eu possa adotar qualquer forma física que escolher, isto significa que a nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a verdade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer que meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples, mas se torna muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. Agora deixe-me explicar isso e tente entender, porque a partir daqui fica um pouco mais difícil. Está pronto? Acho que sim. Bom, lembre-se de que pediu essa explicação. Espera por ela há anos. Pediu-a em termos leigos, não através de doutrinas teológicas ou de teorias científicas. E tendo pedido, receberá. Agora, para simplificar as coisas, usarei o seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado e que de muitos modos não está tão distante da realidade. Então vamos voltar a como este processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se conhecerem como parte de mim, simplesmente dizendo-lhes o que eram. E isto eu fiz.
Mas não foi o suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, ou o que afirme qualquer mitologia que queiram usar. Como já expliquei, saber algo e experimentá-lo são duas situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária em todo o universo e a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Segundo o plano, vocês, como espíritos puros, entrariam no universo físico recém-criado. Isso porque a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. De fato, este é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico e o sistema de relatividade que o governa e tudo o que existe. Uma vez no universo físico, vocês, meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos, mas primeiro tinham de conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmo que chamam de gordo se não souberem o que é ser magro. Seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmo como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que você se define. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como o Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser.